Olá, eu sou Lili Marquise e esse é o programa Quarta Revolução. E nós hoje vamos falar sobre tecnologia, indústria 4.0. E os nossos convidados, Fábio Bickenkamp, seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. CTO da Smark. Seja bem-vindo. Obrigado. E nós temos aqui também o nosso convidado, Leandro Secato, ele que é o CEO da Smark. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Lili. Muito bem, para falarmos então sobre indústria 4.0, esse assunto que é tão importante, não somente para as indústrias, mas para empreendedores, para os estudantes de engenharia e de tantas outras profissões. A indústria 4.0 já é uma diretriz há algum tempo aí mundo afora, né, Leandro? Gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente iniciar esse nosso bate-papo, afinal de contas, o que é a indústria 4.0? Bem, Lili, a indústria 4.0 ela é um termo bastante expandido, né? Então que ele envolve diversos aspectos na modernização da indústria, né? Então passa desde a área de produção, que é tradicionalmente mais em foco quando a gente fala em indústria, né? Como passa pela parte de vendas, a parte de processos comerciais, processos de logística, mas se você for fazer uma análise assim, ó, dos conceitos que a gente vê hoje da indústria 4.0 e o que é que ela muda, você vai ver que o que está envolvido é muito a tecnologia que ela vem de encontro ao dia a dia de uma forma muito mais acelerada que no passado. Então, hoje a gente tem termos que todo mundo ouve no dia a dia, e na mídia, e nas conversas, falando sobre internet das coisas, sobre inteligência artificial, né? Que são termos que passaram a ser do nosso dia a dia, né? Como pessoas, como cidadãos, porém, eles já vêm sendo trabalhados há muito tempo dentro da indústria, né? E é esse mote, esse impulso que vem colocando, trazendo as indústrias para um outro patamar. A gente especificamente, né, lida muito lá na Smark com a parte comercial dessas indústrias, né, que buscam digitalizar os seus processos, né, e isso é onde a gente vê assim, ó, que ainda assim é um dos pontos que tem muito a desenvolver, muito espaço para crescer dentro das empresas, né. Bacana. E, Fábio, a Smark, né, é uma empresa que trabalha com tecnologias para a indústria 4.0. Que tipos de entrega ela faz? Especialmente a gente é, como o Leandro falou, a gente é especialista em processo de vendas, né? A gente tem um CRM focado no processo de vendas. Então, dentro desse contexto, a gente tem muitos clientes na indústria que buscam a nossa solução para integrar com todo esse sistema de automação que eles têm, né, na indústria. Porque a indústria 4.0 faz com que o teu cliente possa fazer um pedido específico dele, customizado, né? A indústria 4.0 pode produzir equipamentos mais especializados, mais detalhados, né, com essas novas tecnologias, né? Até, por exemplo, por impressão 3D e coisas desse tipo. Então, para que você possa ter uma entrega correta de produtos muito especializados, tu tem que ter um processo de venda já lá no início muito especializado também. E trazer essa automação dessa informação, poder cruzar todos os teus sistemas e todos os teus controles na produção, né? Então, a gente ajuda as empresas nesse sentido de fazer com que todo esse processo de automação de sistemas seja integrado. A gente sabe que o grande desafio aí das empresas está em encontrar a tecnologia mais adequada para o seu negócio. Porque a gente sabe que existem muitas ofertas aí de softwares, de sensores, né? Quando a gente fala, vamos colocar na indústria 4.0. Mas muitas vezes elas não se conversam ou não têm a informação ali de maneira organizada para poder fazer entrega para o líder, né, daquele negócio. Como a Smark ela consegue fazer a união desses esforços, né, dessas informações e também a conexão entre todos esses dispositivos? A gente enxerga assim, grosso modo, na indústria, dois sistemas principais, que é o ERP, né, que vai cuidar lá
de toda a parte produtiva, materiais e tudo mais, né? Inclusive o chão de fábrica, e o CRM que vai cuidar justamente da relação com os clientes, né? Quem são os clientes, o que eles estão comprando, quando eles estão comprando, né? Então, com essa conexão entre CRM e ERP, a gente consegue ajudar a indústria nesse processo. Ou seja, hoje nossos clientes nos demandam informações na ponta, no CRM, que ajudam ao processo de fabricação, processo dele de planejamento da entrega, planejamento de materiais, tudo com base nos pedidos que vem já de uma forma automatizada para o ambiente deles. Então, assim, a indústria 4.0, primeiro conceito, automação acelerada, né? Muita automação. E essa automação, ela acontece com essa integração entre sistemas, né? Então, é inevitável, sistemas, né, e tecnologias são inevitáveis. Claro, daí vem outros, com base nessa integração e nessa automação, começam a vir outras tecnologias serem agregadas, né, como tu falou, a IoT, né, Internet das Coisas, onde tu pode ter dispositivos monitorando equipamentos dentro do chão de fábrica, para que possa monitorar a produtividade, possa monitorar a necessidade de manutenção. Então, quer dizer, essa informação ela também tem que vir para esses sistemas para que sejam monitorados e para que o planejamento seja o melhor possível, né? Então, a partir dessa integração de sistemas, a gente começa a agregar essas novas tecnologias como Internet das Coisas, inteligência artificial, BI, né? Machine Learning, etc. Então, essas outras tecnologias vêm daí, a gente pode explorar um pouquinho mais elas, mas elas também estão nesse conjunto da indústria 4.0. E que venha se conectar com a cultura digital, né? Então, a gente complementando, né, o que o Fábio diz, ele está trazendo todo um arcabouço de tecnologias, né, que estão disponíveis hoje para a indústria, mas quando a gente traz isso tudo para a área comercial, né, a gente sempre lembra assim, olha, eu preciso na minha indústria ter uma cultura digital nas pessoas, em todas as áreas e especialmente, né, no campo em que a gente mais atua, no comercial. Né? Então, enquanto eu não mudo o meu modo de pensar, as minhas atitudes, o meu foco em uso da informação, oriunda de sistemas, como o Fábio falou, de IA e outros, se eu não tiver a cabeça orientada a trabalhar com informações, com dados bem tratados, eu ainda vou continuar lá no passado, né? Às vezes é comum a gente ver empresas que se modernizaram, indústrias que passaram por um outro patamar, mas quando você chega lá na área comercial, você vai ver um cenário muitas vezes similar ao que você via há 30, 40 anos. Né? Então, isso é uma mudança que tem que ser feita. E isso envolve desenvolvimento das pessoas. Né? Se a gente conseguir desenvolver os nossos líderes com os conceitos da indústria 4.0 e eles se preocuparem em desenvolver os seus times, aí sim você começa a usufruir realmente dos resultados desse conceito todo, né, dessa tecnologia toda. Perfeito. A gente percebe assim que muitas vezes as empresas ficam tão preocupadas com qual a tecnologia que eu vou utilizar e acabam esquecendo justamente do mais importante, que são as pessoas. Porque quando a gente fala de inovação, a tecnologia ela é uma das fontes, ela é uma das ferramentas, né? Sim. Quem faz inovação é gente, né, Leandro? É gente, só que nós comentávamos até na vinda para cá, né? As pessoas querem soluções mágicas e rápidas. Ninguém tem tempo mais, né, de aguardar pelas coisas. Os jovens aí, nos jogos online, é tudo rápido. Vai lá, conquista, desafio, vai. E cada vez mais essa cultura do rápido, né, ela está permeada na gente. Só que, baseado nisso, as pessoas acham, não, eu vou contratar o software A, o software B, o software C, tecnologia, aí vai o CEO da empresa num congresso internacional, vê que ele pode ter todas aquelas tecnologias, ele traz, mas ele esqueceu um detalhe, tem pessoas ali. Né? E a gente tem que modificar, né, a forma de conduzir o negócio em si. A gente tem que olhar de uma forma estratégica,
né, sabendo, usando as ferramentas que estão ao nosso redor, mas a gente tem que mudar a nossa forma de lidar. Enquanto eu misturar dados com uma parte emocional, né, eu posso estar, principalmente no comercial, isso acontece direto, né? Vendedores são pessoas emocionais. Perfeito. Né? E elas, muitas vezes, elas tomam as decisões muito na emoção. E elas não param para olhar que existe um processo. Olha, qual foi o nosso histórico aqui? A gente tentou tal estratégia comercial. Deu certo ou não deu certo? Qual foi o nicho que a gente atuou? Os negócios que não fecharam por qual motivo? E na ânsia de vender, né, o vendedor está atrás da comissão dele, né, ele está atrás do fechamento de negócio. Na ânsia desse resultado rápido, ele esquece de olhar para uma escala maior de números, onde possa realmente embasar uma mudança ou não da sua estratégia comercial. Né? Porque as práticas de gestão, muitas vezes, elas estão ou muito antigas ou equivocadas, né, Fábio? Vocês trazem uma solução e aí, né, olhando aqui, a S-Mark, ela tem 25 anos já de experiência. Então, Exatamente. Olhando para o passado, existem muitas práticas que talvez elas funcionaram em algum momento, mas que precisam ser reinventadas. Sem dúvida, né? O setor de gestão está sempre evoluindo, né? A nossa empresa, ela tem como cultura trabalhar muito a questão de estar próximo do cliente, né? Então, a gente ajuda o cliente a fazer esse passo, essa evolução cultural com os times, né? Através de treinamento e através de uma relação muito próxima, né? Nosso cliente a gente conhece pelo nome, eles nos conhecem, conhecem a nossa equipe. É um pouquinho diferente desse processo muito mais automatizado que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, por exemplo, a gente fala que o CRM está fazendo lá o processo de venda, coletando a venda, né? A Lili comprou tal equipamento ou tal, por exemplo, comprou um fogão novo para a tua cozinha, né? E aí todo o pessoal lá da montagem, da entrega, já sabe que aquele fogão vai ser o teu. E essa informação pode voltar para o CRM e ter uma comunicação com a Lili, né? com o cliente, já mostrando, olha, teu pedido já foi feito, teu pedido está em fabricação, teu pedido vai ser entregue em tal data, né? Essa informação toda pode voltar através desses chatbots que a gente tem hoje, né? Ou seja, são tecnologias que nos agregam uma percepção para o cliente de um atendimento muito melhor, né? Só que é só automação, né? Junto dessa automação tu tem que ter pessoas, porque nesse processo ocorrem problemas, né? De comunicação, de falha de informação, eventualmente faltou um material para entregar o teu fogão, vai atrasar, aí tu tem que entrar com pessoas, né? E aí é esse tipo de abordagem que a gente faz, né? A gente tem uma abordagem de automação, mas também de sempre ter pessoas por trás, e a gente ajuda os nossos clientes a montar esse processo e a garantir que essa comunicação acontece, né? Tá? Perfeito. As empresas que estão aí já se adaptando para essa transformação digital, né, para a indústria 4.0, muitas vezes estão preocupadas justamente em encontrar a melhor, né, tecnologia. E a gente já falou que pessoas são fundamentais nesse processo. Talvez os processos antigos, eles serviram até determinado momento, mas eles precisam ser repensados e revisitados. A S-Mark, quando ela vem com uma solução para a área comercial, e quando a gente fala de indústria 4.0, geralmente pensa só no chão de fábrica, Exatamente. né? Exato. E aqui vocês estão trazendo essa proposta que é justamente em uma área tradicional das empresas. Porque se não tem área comercial, não tem pulmão. Né? E esse pulmão ele precisa ser revitalizado e adequado para os dias de hoje. Como a S-Mark ela acaba contribuindo para que a empresa possa revisitar esses processos? Porque às vezes a empresa não se dá conta. Sim, sim. Eu acho que uma coisa fundamental é cultuar as boas práticas, né? As boas práticas, olhar o que tem que ser, o que deve ser feito, o que tem que ser feito deve ser feito, né? Então, se eu estou buscando melhorar o meu resultado comercial, existe uma receita de bolo para isso. Só que para fazer essa receita de bolo, hoje a gente conta com outras ferramentas
que vão contribuir para esse processo. Hoje, falar em comercial, você vai ter CRM, né, como é o nosso caso com a Smart CRM, vai ter ferramentas de Big Data, vai ter ferramentas de inbound marketing, vai ter ferramentas de integração com o WhatsApp, né, coisa que a gente faz também no S-Mark. Todo esse conjunto de ferramentas, né, eles vão acelerar esse processo comercial que existe na empresa. Agora, como é que a gente faz? A gente leva só uma tecnologia? Será que uma empresa hoje que entregue só uma tecnologia é suficiente? É tipo um buffet, um self-service, que o cliente vai lá contratando? Não é, a gente entende, eu acho que isso até o Fábio comentou, a gente prestigia muito o relacionamento, né? Relacionamento com o cliente. Eu acho que uma coisa que a gente se orgulha muito na S-Mark é ter clientes que estão há mais de 15 anos com a gente, alguns beirando os 20 anos. Né? Tem uns casos aqui em Novo Hamburgo, a Wall System, né? Uma indústria tradicional aqui que trabalha com divisórias para grandes espaços, eventos, hotéis. Um cliente nosso desde a época do seu fundador, né? Vonir Cardoso, né? Uma pessoa sensacional. E eu acho que esse relacionamento que a gente mantém, essas experiências, elas somam muito para a nossa história, né? Elas somam para o nosso desenvolvimento como empresa. Esse contato de estar junto com o cliente, que o Fábio também mencionou, né? É uma cultura assim, que a gente ganha na prática, mas que a gente como profissional, como pessoa, também dá um retorno super significativo, né? Então, eu acho que manter esse relacionamento, tratar o cliente com essa proximidade, você vai atender bem o cliente, você vai trazer para a sua empresa um upgrade, assim, olha, que vai só melhorar o seu produto, você vai estar vendo a necessidade do cliente ali e trazendo. E a gente vai contribuir com o cliente, digitalizando a cultura, né? Às vezes esse termo até fica um pouco esquisito, mas digitalizar... Como assim? Vai digitalizar as pessoas? Não, o que a gente quer é trazer essas novidades do mercado, mostrar como elas podem ser usadas, ensinar as pessoas, né? E, com isso, aumentar o resultado, a produtividade, a satisfação delas no dia a dia, né, das empresas na sua área comercial. Perfeito. Essa proximidade, quanto é importante, né, Leandro? Porque às vezes a gente vai conversar com uma empresa, mas é só a bot que está lá para te atender. E isso fica tão superficial e meio que o pessoal está saturado disso também, né? E eu vi aqui no discurso de vocês que vocês têm muito essa conexão, né, com o cliente. Olha, a gente conversa com o cliente, a gente vai lá, a gente mantém, né, esses laços que são tão importantes. Porque quando se fala de tecnologias, poxa... robô, inteligência artificial e meio que a gente está cansado disso. Tem muita gente que está cansada, né? E o que a gente procura também é, dentro desse conceito de inovação, dentro do ambiente de indústria 4.0, a inovação é muito importante, né? Em todos os processos, em todos os momentos, né? E nesse processo de inovação, não é só pensar na tecnologia, você tem que pensar no contexto do cliente. Né? O que tem no entorno dele e que faz com que ele precise resolver aquele problema e fazer uma inovação naquele momento. Então, cada cliente tem o seu contexto, né? E esse contexto só consegue entender falando com as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente chega com uma solução num ambiente em que o contexto, por exemplo, do comercial é de 20 anos atrás, mas o contexto da indústria talvez seja de 10. Né? Da produtividade e tudo mais. Os gestores estão muito atualizados num determinado conceito, mas as coisas ainda não estão se conectando, a informação ainda não está disponível. Né? Então a gente tem que entender esse contexto para poder buscar a solução e fazer o passo a passo. Não adianta a gente querer chegar numa indústria com uma inovação muito num determinado patamar em que aquilo ali só vai ser um estresse para a equipe. Porque quando tu também apresenta uma solução com muitas funcionalidades e muita coisa bacana, as pessoas também ficam ansiosas. Assusta. E sabe que a ansiedade faz o quê? Aí rejeita, né? Né? Rejeita. Pô, isso aqui é muita coisa, não vou conseguir dar conta, não vou conseguir usar esse sistema, vai me atrapalhar. Pô, me deixa fazer do jeito que eu sei fazer aqui com a minha planilha, né? Ou com o meu caderno de anotação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o contexto
de cada empresa, de cada cliente, no nosso caso é a nossa cultura, mas vejo isso também em qualquer empresa, né? Todas as empresas, e especialmente as indústrias que a gente trabalha, existe muito esse contexto de uma necessidade de entendimento de em que momento que cada setor está, em que momento está essa indústria, para que a gente realmente consiga ter um serviço melhor e fazer uma melhoria de cada vez. Né? Respeitar, né, o momento, a maturidade, né, de ter uma média, entender qual é um ponto que está aquele gerente comercial, que ponto está a equipe de vendas. Se você entrar na empresa falando um monte de termo em inglês, né, hoje o pessoal se acaba de sair falando termos diferentes, aí você vai ver o cara tá lá assim, ó, não está entendendo nada, o que ele pensa? Vou me ferrar, né? Então a gente tem que entender isso e ajudar aquela pessoa no desenvolvimento, né? Tem que ter a humildade de saber, olha, eu tenho uma solução que, né, seja qual for o ramo de trabalho, eu acho que isso aí vale para todos, né? A gente tem que saber, principalmente quando a gente fala em serviço, prestação de serviço, como é que a gente vai atender cada cliente, né? Respeitando as suas particularidades, né? Não colocando, né, como o Fábio disse, numa situação de rejeição, de medo. Né? E isso envolve o que você vem falando aí, a proximidade, pessoas, conversar, naturalidade, né? Isso é fundamental. Perfeito. Quando se fala de indústria 4.0, muito a gente entende que é para facilitar a vida das organizações, acelerar processos, dar mais eficiência, mas principalmente dar informação para uma tomada de decisão. O CRM, né, que vocês estão trazendo aí da S-Mark, é uma gestão comercial e acompanhamento da performance de vendas. Conta um pouquinho para nós como a equipe, principalmente o líder, pode se beneficiar dessa solução. Na área comercial, os processos são muito de acompanhamento de como é que está a evolução da minha relação com o meu cliente, né, ou com o meu lead. Né? Então, para o gestor é muito importante entender como é que está a evolução de cada negócio e de como é que está o esforço da equipe na busca da execução daquele negócio. Né? Cada negócio tem suas fases, tem a sua evolução, e o CRM ajuda muito a conseguir monitorar e detalhar como é que está a evolução dessa negociação com o cliente. Né? E como está também a relação daqueles que já são clientes. Né? Então, é muito importante quando um cliente te liga, tu saber qual o estágio que está esse cliente, né? Como é que ele está usando o teu sistema, como é que ele está em termos de satisfação do uso, como é que está também a parte financeira do relacionamento com ele, etc. Então, o nosso CRM ajuda as equipes pontualmente nesses aspectos e os gestores principalmente. Né? A gente tem um produto muito voltado ao gestor, né? Porque traz assim uma gama enorme de relatórios que ele pode acompanhar a performance individualmente e por time. Né? Então, ajuda bastante o gestor a colocar ele no outro patamar em termos de gestão de equipe de vendas. Perfeito, porque uma tomada de decisão no momento certo é muitas vezes o fechamento de um bom negócio, né, Leandro? Isso que vocês trouxeram aqui para nós de ter o acompanhamento de cada um dos clientes, porque muitas vezes a empresa também esquece de clientes que eu já fechei. Fica tão preocupado com os novos clientes e não acompanha o que eu já tenho de relacionamento. Então, a solução de vocês traz todo esse histórico e acompanhamento. Então, quando eu for lá atender, eu já vou poder consumir aquela informação para ter uma melhor tratativa com aquele cliente. Sim, você vai ter a gestão de todos os relacionamentos com o cliente, né? O caminho, a vida, a história do cliente, né? Você vai ter as automações que vão facilitar o dia a dia do vendedor, passas pela automação de propostas, de contratos, comunicação via WhatsApp, e você tocou em um ponto que eu acho fundamental e que a gente percebe hoje que tem aparecido com muito mais frequência, né? Que é a questão do pós-venda. Né? Porque o pós-venda, muitas vezes, ele foi tratado simplesmente como um cafezinho com o cliente. Né?
Só que o pós-venda estruturado, onde você coloca o cafezinho talvez seja a estrela, a cereja do bolo mesmo, né? Olha, manter a presença lá dentro. Mas quando você olha para o potencial do teu cliente, estrutura um processo de relacionamento de pós-venda, definir estratégias de crescer o teu ticket, a tua venda lá dentro do cliente, né? Então, perceber se ter isso documentado, se ele está sendo assediado pela concorrência, se ele aumentou, vamos supor que a gente esteja tratando de um plano de saúde, né? Que é uma outra indústria do mercado. Hoje a gente usa o termo indústria, né, de uma forma muito mais abrangente, não é só aquela indústria da produção, indústria de saúde, né, de tecnologia, mas uma operadora de plano de saúde, por exemplo, é uma empresa que precisa saber as adesões, as inclusões e exclusões de vidas. A empresa começou lá com 200 funcionários com plano, né, agora tem 100, né, e está regredindo. Então, as alterações no escopo do meu contrato, do serviço que eu presto, ele tem que ser detectado pelo pós-venda, para que isso seja tratado com o cliente, né, e eliminar a possibilidade da perda de um contrato. Quando a gente fala numa indústria, né, que tem uma compra frequente de um fornecedor, de uma outra indústria, para compor a sua linha de produção, e num determinado momento isso começa a diminuir, começa a gerar um menor volume de oportunidades, isso tem que ser detectado antes pelo gerente de relacionamento. Perfeito. Então, as soluções que a S-Mark ela acaba transcendendo aí, na verdade, uma entrega, assim, que é tantos benefícios que se traz, principalmente para essa tomada de decisão, no tempo certo, na adequação certa, mantendo aí bons relacionamentos e principalmente, né, fechando novos negócios de maneira inteligente e duradoura aí para os clientes. Leandro, nós estamos aqui, né, nosso bate-papo foi tão rápido, né, passou muito rápido, mas a S-Mark, então, ela tem aí uma solução de entrega para a indústria 4.0, focada em área comercial, no processo comercial. Eu gostaria que tu passasse aqui, né, para aquelas pessoas que gostariam, né, de continuar essa conversa com vocês, os contatos e também, né, uma mensagem inspiradora aí para quem ainda não conhece. Claro. Eu diria assim, né, a mensagem que eu gostaria de deixar: pense no desenvolvimento da sua área de vendas. Pense em desenvolver as pessoas, e para desenvolver as pessoas, escolha os parceiros certos, as soluções corretas, né? E faça uma coisa passo a passo. Não tenta trazer tudo que é ferramenta que tem no mercado de uma vez só, né? Percebe aquele fornecedor que atende uma empresa similar à tua, olha as referências dele, traz alguém de confiança, né? E planeja o resultado. Então, eu acho que a gente tem que ter o olhar na inovação, a gente tem que criar um ambiente de inovação. E para a gente criar esse ambiente dentro da empresa, que inovação não é só fazer um produto novo, a gente tem que semear isso. Para semear, a gente tem que abrir espaço, trazer boas ferramentas, né? Então, eu deixaria essa mensagem e, claro, né, para quem quiser conversar com a gente, né, a S-Mark é uma empresa sediada em Porto Alegre, né, no Parque Tecnológico da PUC, o Tecnopuc, um espaço sensacional, assim, tem crescido muito, tem sido referência em nível Brasil, né, de desenvolvimento de empresas, não só startups, como empresas maiores, né. Então a gente fica lá no Parque Tecnológico, e quem quiser falar diretamente com a gente, né, pode nos chamar no e-mail, pode chamar o comercial@smark.com.br, diretoria@smark.com.br, se quiser falar diretamente comigo, com o Fábio, né? E no nosso site ali tem todas as informações, formas de contato, a gente tem a maior satisfação em bater um papo. Que legal, né? Essa proximidade é tão importante. Fala para nós, então, uma inspiração aí para aquelas pessoas que talvez estão procurando a melhor solução ou ainda não encontraram. Ou, melhor ainda, aquelas que não se deram conta que precisam e que a S-Mark pode ser a solução. A inspiração é a dor do cliente, né? Quando o cliente percebe que ele tem a demanda, que ele tem a necessidade, muitas vezes ele não sabe exatamente como resolver, né?
Então, em termos comerciais, a gente pode instruir e orientar o cliente qual é o caminho para ele. Como o Leandro falou, às vezes não é nem a nossa ferramenta que vai ser a solução, pode ser outras ferramentas no entorno, né? Mas a gente tem aí esse ecossistema, né, no entorno de processo de vendas. Então, a gente pode sempre ajudar as empresas e as pessoas que têm essa demanda. Que legal! Muito obrigada, Fábio, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Lili. Obrigada, Leandro, mais uma vez, né, aqui no Quarta Revolução. E prosperidade aí, né, para a S-Mark. Um beijão lá também para o pessoal da PUC, né, nosso parceiro aí, o Tecnopuc. Muito bem, então, um recado final aqui, nós temos um convite para te dar. Startup Weekend, Internet das Coisas, que vai acontecer em Canoas, na Ubratec, de 10 a 12 de novembro. Tem uma ideia, não sabe como tirá-la do papel? Quer formar time e não sabe como? Lá no SW tu vai poder encontrar tudo isso. Além de ter ali um time de mentores que vão te acompanhar durante a jornada de 54 horas. Entra na sexta-feira, sai no domingo com uma startup criada. O mais importante dessa jornada toda é todo o conhecimento que você vai adquirir. Ferramentas de inovação, muito network e conteúdo de primeira. Então, esse é o meu convite. A Évolo é nossa parceira nisso também, a GSA Energia e, obviamente, a Vale TV. Então, nós te esperamos de 10 a 12 de novembro lá na Ubratec. Sou Lili Marquise, esse foi o programa Quarta Revolução e voltamos na próxima semana. Até lá!